A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, tudo bom? Então vamos aí gravar mais um vídeo, né? Hoje a respeito da carta de João, mais um estudo bíblico aí, tá? Para comprovar as coisas que eu falo, né? Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Um pouquinho direitinho, bonitinho. Tá. Aí eu vou pausando e vou explicando, tá, irmãos? Primeira carta de João, capítulo 1. Desde o primeiro dia estávamos lá participando de tudo. Ouvimos com nossos ouvidos, vimos com os próprios olhos, tocamos com as mãos. A palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Somos testemunhas oculares. Agora, sem floreios, contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. A infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Nós ouvimos e o ouvimos, e agora estamos contando a vocês, para que, como nós, tenham a experiência da comunhão com o Pai e o Filho Jesus Cristo. A razão de eu estar escrevendo é apenas esta. Queremos que vocês desfrutem disso também. A alegria de vocês duplicará a nossa. Esta é, em essência, a mensagem que ouvimos de Cristo e passamos a vocês. Deus é luz, pura luz. Nele não há nenhum traço de escuridão. Se afirmarmos que andamos com Ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos. Mas se andarmos na luz, como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado. Se afirmarmos que estamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo erro. Se afirmarmos que nunca pecamos, contradizemos Deus, fazemos dele um mentiroso. Uma declaração dessas simplesmente revela nossa ignorância a respeito de Deus. Aí, irmãos, tá vendo? Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso. E a verdade não está em nós, tá? Vou explicar uma coisinha aqui rápida. Os vídeos que eu tô fazendo não dá para explicar todas as coisas sobre determinado livro, tá? Vai ter coisas que, se vocês quiserem me perguntar ou por mensagem aí na área de comentários ou aqueles que têm o meu contato no meu WhatsApp, porque é muita coisa, irmão, não dá, vai ter coisa ali que vocês vão ter dúvida e eu não vou ter respondido, né? Porque é muita coisa, eu vou respondendo as coisas principais, tá bom? Então, vocês ouviram aqui, né? Então, quem fala que não tem pecado, já é mentiroso, né? E a palavra da verdade não está dentro da pessoa. Então, vamos lá. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda justiça. Vamos lá. Dá sequência aqui. Primeira de João, capítulo 2. Escrevo isto, filhos queridos, para orientá-los a não pecar. Mas se alguém cometer pecado, temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando Ele se entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado. Não apenas os nossos, mas os do mundo inteiro. Esta é a forma de ter certeza de que conhecemos Deus da maneira correta: guardar seus mandamentos. Se alguém afirma, eu o conheço bem, mas não guarda seus mandamentos, é um mentiroso. Sua vida não combina com suas palavras. Mas aquele que guarda a palavra de Deus demonstra o amor amadurecido de Deus. É o único meio de saber que estamos em Deus. Quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Meus amigos, não estou escrevendo nenhuma novidade. Esse é o mandamento mais antigo que temos,
e vocês o conhecem muito bem. Sempre esteve implícito na mensagem que vocês ouviram. Mas talvez seja novo também, pois recentemente se manifestou em Cristo e em vocês. As trevas saem e a luz verdadeira começa a brilhar. Quem diz que vive na luz de Deus e odeia o irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão habita na luz de Deus e não impede que brilhe a luz dos outros. Mas quem odeia ainda está na escuridão, tropeçando, e não sabe que o fim está próximo, pois não consegue enxergar nada. Quero lembrá-los, meus filhos queridos, de que os pecados de vocês foram perdoados em nome de Jesus. Vocês, veteranos, estavam no princípio e conhecem aquele que começou toda... Então, aí, irmãos, tá vendo? Tá falando assim, ó. Quem diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos é mentiroso. E aquele que diz que conhece a Deus e odeia o seu irmão ainda está nas trevas. Entendeu? Porque Deus é amor. Então você tem que amar o irmão ou amar o próximo. Porque não há o mandamento de Deus, amará o seu teu próximo como a ti mesmo. Amará o Senhor teu Deus de todo o coração e amará o próximo como a ti mesmo. O amor a Deus se cumpre na prática de amar o próximo. Entendeu? Então, se você odeia o próximo, odeia o irmão aqui não é irmão em sangue, tá? É irmão em Cristo ou o próximo, certo? Que não é irmão, mas é próximo, é seu semelhante. Entendeu? Se fala para amar até seus inimigos, esse aqui não é Evangelho de João, tá? É carta de João, tá? E é livro mais curto, tá? E guarde os seus mandamentos. Não é o mandamento dos 10 mandamentos, tá? É guardar o quê? O que Jesus ensina? Amará o seu teu Deus de todo o coração e amará o próximo como a ti mesmo. E ser uma pessoa justa, e ser uma pessoa sincera e verdadeira, e andar nos caminhos do Senhor, sendo humilde, sendo justo, sendo verdadeiro, praticando o bem, praticando a paz, praticando o amor e o perdão. É esses os mandamentos de Deus. Se você não pratica esses mandamentos, então você, eu não estou dizendo vocês aí, pelo amor de Deus, irmãos, eu estou falando de maneira geral, estou dando orientação. Se alguém aí estiver nesse estado, aí olhe para si mesmo, tenta se corrigir com Deus, porque aí está errado, né? Quando eu digo assim, vocês que dizem que conhecem a Deus e faz essas coisas erradas que ele falou, é mentiroso, entendeu? Então, olha aí para si próprio, tá? Vocês odeiam o irmão, vocês odeiam o seu próximo, vocês fazem mal, desejam mal, praticam mal, odeiam ou perseguem, faz injustiça contra o próximo. Então, aí ó, só analisar vocês mesmos. Vocês, iniciantes, conquistaram uma grande vitória sobre o maligno. Uma segunda lembrança. Vocês conhecem o Pai por experiência pessoal. Vocês, veteranos, conhecem aquele que começou tudo. E vocês, iniciantes, quanta vitalidade e força. A palavra de Deus floresce em vocês. Sua comunhão com Deus os capacita a vencer o maligno. Não amem os costumes do mundo. Não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Filhos, o tempo está quase se esgotando. Vocês ouviram a notícia de que o anticristo está chegando? Bem, eles estão em toda parte. Há um anticristo em todo lugar. É por isso que sabemos que estamos perto do fim. Eles nos deixaram, mas nunca estiveram conosco de verdade. Do contrário, teriam se firmado conosco fiéis até o fim. Quando nos deixaram, mostraram quem são de fato e que nunca foram dos nossos. Mas vocês são. O Santo ungiu vocês, e vocês sabem disso. Eu não escreveria para dizer algo que não sabem, mas para confirmar a verdade que já é conhecida e para lembrar que a verdade não produz mentiras. Então, quem está mentindo aqui? Ora,
aquele que nega que Jesus é o Cristo divino. É isto que faz um anticristo: negar o Pai e negar o Filho. Quem nega o Filho não tem parte com o Pai, mas afirmar o Filho é abraçar o Pai. Não se afastem do que ouviram desde o princípio, a mensagem original, que ela permeie a vida de vocês. Se o que ouviram desde o princípio criou raízes, vocês viverão plenamente no Filho e no Pai. É exatamente o que Cristo prometeu: vida eterna, vida de verdade. Escrevi para diverti-los quanto aos que tentam enganá-los. Mas eles não são páreo para o que está profundamente enraizado no coração de vocês: a unção de Cristo, nada menos que isso. Vocês não precisam que ninguém apresente nenhum ensino novo. A unção de Cristo ensina a verdade sobre tudo acerca de vocês mesmos e dele, sem a contaminação da mentira. Vivam verdadeiramente aquilo que aprenderam. Agora, filhos, permaneçam com Cristo. Vivam plenamente em Cristo e estaremos prontos quando Ele se manifestar. Prontos para recebê-lo de braços abertos, sem motivo de vergonha e sem desculpas esfarrapadas. Uma vez que vocês estão convencidos de que Ele é correto e justo, não terão dificuldades de reconhecer que todos os que praticam a justiça são os verdadeiros filhos de Deus. Aí, irmãos, tá vendo? Ele falou assim, ó, uma ressalva aqui que eu esqueci de falar, que a pessoa que anda em treva está na escuridão e não sabe que o fim se aproxima. Muitos duvidam. A gente fala do fim dos tempos, fala que a gente está apavorando, que a gente está criando. Aí, ó, já está falando na própria palavra disso aí. Como é que a gente está apavorando? Então, o verdadeiro amor lança fora todo mundo. Vai falar aí. Então, a gente não fala das coisas do final dos tempos para apavorar ninguém. É para preparar para a pessoa vigiar, para a pessoa ficar como virgem prudente para os acontecimentos, para quando o Senhor Jesus não voltar, que muitos cristãos aí falam, Jesus vai voltar, mas parece que não acreditam muito nisso, porque é por causa dos falsos profetas que marcaram data, entendeu? Jesus nunca marcou data. E outra, ele falou assim, ó, João escreveu essa carta há mais de 2000 anos atrás, ele falou que o fim está próximo. Por quê? De lá para cá e o fim está próximo? Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não vive na esfera do nosso tempo, Ele vive sem tempo, entendeu? O tempo foi feito para a matéria, para nós aqui da Terra. Por isso que parece que está demorando. Mas agora já estamos no tempo do fim mesmo, entendeu? Já está acontecendo sinais aí. E ele falou assim, ó, quem pratica a justiça é de Deus, quem não pratica a justiça não é de Deus. E outra que ele falou ali, não precisa que ninguém os ensine ensino novo, porque tendes a unção do santo. O que isso quer dizer? Não está falando que, vamos supor, alguém fala do evangelho para você, não precisa alguém te orientar, não é isso. Ele está falando assim, ó, ensino novo, fora das escrituras, revelação nova. Não precisa de nenhuma outra revelação fora das escrituras. Antigamente falava-se pelos profetas, entendeu? Porque não tinha as escrituras todas escritas ainda. Depois que foi escrita a escritura toda, fala-se pelo Filho, ou seja, pela palavra, entendeu? Então não tem outra revelação igual tem nas igrejas, revelação palquetinho, que não tem nada disso, está tudo nas escrituras já. O Apocalipse e o livro de Daniel já fala do futuro, de tudo que vai acontecer. Não precisa de cartomante, de espiritismo, de ninguém para te dizer o futuro. Está tudo na Bíblia falando já. Agora, se você duvida da Bíblia e vai procurar outra coisa, aí é assunto seu. Aí você está desobedecendo a palavra do Senhor. Entendeu? Então aceite quem quer, quem não quer não aceite. Entendeu? Então vamos para lá de novo. Vamos para o estudo. Tá dizendo aqui, ó. E outra coisa que eu vou falar. A pessoa tem mania de falar, tudo é figurativo. Já falei o que é figurativo são as parábolas de Jesus e as linguagens simbólicas de simbologia, como que se fala? De animais,
de águas, de coisa. Aí tá falando assim, ó, aquele que pratica a justiça é de Deus. Tá falando de maneira figurativa ou não? Eu pergunto. Tá falando de maneira literal aqui. Aquele que pratica a justiça é de Deus. Quem é injusto não é de Deus. Então as pessoas ficam inventando isso para não assumir os seus erros e não se converter dos seus erros. Ou para ninguém criticar. Entendeu? Igual os pastores. Não julgueis para não ser julgado. Se a palavra fala para julgar, fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Faça o quê? Julguem. O que o profeta está falando está de acordo com a palavra de Deus. Provai os espíritos, vai falar aqui, para ver se provém de Deus. Que muitos falsos profetas têm se levantado. As pessoas entendem que não é para julgar, está falando julgar para o inferno ou para o céu, que aí é só Deus. Mas está falando que tem que julgar as obras, julgar as atitudes, sim. E julgar o que a pessoa diz. Entendeu? Está falando na Bíblia. Você vai ir contra o que está falando aqui, aí é assunto seu. Eu ponho em prática tudo que está falando aqui. Vamos lá. 1 de João, capítulo 3. Que amor maravilhoso o Pai nos concedeu. Vejam só, somos chamados filhos de Deus. É o que realmente somos. Mas é por isso também que o mundo não nos reconhece nem nos leva a sério, porque não tem ideia de quem Ele é ou do que pode fazer. Mas, amigos, é exatamente isto que somos, filhos de Deus, e apenas o começo. Quem pode dizer como será o fim? O que sabemos é que quando Cristo finalmente se manifestar, nós o veremos. E então seremos como Ele. Todos os que esperam sua vinda devem estar preparados, tendo como modelo a pureza gloriosa da vida de Jesus. Os que não se... Aí, ó, todos, quando Ele se manifestar, Ele está falando de quê? Seremos como Ele. Veremos como Ele é e seremos como Ele. Corpo glorificado, incorruptível. Entendeu? E outra, está falando aqui, que eu esqueci de dizer também, que saíram de nós, mas não eram de nós. Estava no meio dos cristãos, mas eram anticristos. Está falando de muitos aí religiosos, tá? Que ficam distorcendo a palavra. São anticristos. Entendeu? Disfarçado de cristão. Eles vestem uma capa de santo. E nas outras cartas fala deles também, tá? Eu já fiz outros vídeos falando. Por isso que eu falo, aceite quem quer aceitar. Quem não quer, não aceite, ué. Tá na palavra. Uma vida de pecado fazem uma perigosa oposição à lei de Deus, porque o pecado é uma grande ruptura da ordem divina. Vocês sabem que Cristo se manifestou para eliminar o pecado. Não há pecado nele, e o pecado não faz parte do seu projeto. Ninguém que viva profundamente em Cristo vai fazer do pecado uma prática. Quem vive na prática do pecado nunca se voltou para Cristo, mas virou as costas para Ele. Por isso, meus filhos queridos, não permitam que ninguém desvie vocês da verdade. Quem age corretamente é correto, como o que vemos no justo Messias. Os que fazem do pecado uma prática são do diabo, o pioneiro na prática do pecado. O Filho de Deus entrou em cena para destruir os caminhos do diabo. Os que foram concebidos e trazidos à vida por Deus não fazem do pecado uma prática. Como poderiam? A semente de Deus está no íntimo do seu ser, fazendo deles o que são. Não é da natureza dos nascidos de Deus praticar e ostentar o pecado. Vou dizer como diferenciar entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Simples assim. Esta é a mensagem original que ouvimos. Devemos amar uns aos outros. Não devemos ser como Caim, que seguiu o maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque vivia na prática do pecado, enquanto os atos de seu irmão eram justos. Portanto, não fiquem surpresos, amigos, se o mundo odiar vocês. Sempre foi assim. Sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos nossos irmãos. Quem não ama já está morto.
Quem odeia o irmão é assassino. E vocês sabem muito bem que vida eterna e assassinato não combinam. É assim que entendemos e experimentamos o amor. Cristo sacrificou sua vida por nós. Portanto, devemos nos sacrificar por nossos irmãos, não apenas por nós mesmos. Se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece. E é você que faz esse amor desaparecer. Meus filhos queridos, não vamos apenas falar. Aí, ó. Tá vendo, irmãos? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Quem vive na prática do pecado não é de Deus. Ele não está falando se você... Porque lá no outro versículo ele fala... escreva essas cartas para que não pequeis. Se pecar, temos o advogado fiel e justo que nos purifica pelo seu sangue de todo pecado. Só que se você viver na prática do pecado, você não é de Deus. Você é do diabo, pioneiro no pecado. Entendeu? Então reveza. Você está na prática do pecado. O que é a prática do pecado? Não é que você... É você estar cheio de fruto de injustiça. Ele falou assim, ó: conhecereis quem é do diabo e quem é de Deus. Aquele que odeia o seu irmão e comete injustiça é do diabo. Aquele que é justo e ama os seus irmãos é de Deus. Entendeu? Então, ele está falando ali, se você viver na prática de injustiça, na prática de ódio, na prática de imoralidade sexual, não está falando que você não vai tropeçar aqui e ali. É viver dominado. Toda hora você está dominado por esses frutos malignos. Você é do diabo. Não estou falando vocês aí, irmãos. Pelo amor de Deus, tá? Vocês não. Estou falando quem vive assim. Se alguns de vocês que estão aí vivem assim, então se avalie e saia da garra do diabo e venha para a luz. Entendeu? Para o Filho do reino do seu amor, que é Cristo. Entendeu? Então, e ele falou aí que andar como Cristo. Não é andar ser perfeito, porque ninguém vai conseguir ser perfeito. É andar como ele andou, tipo, praticando a justiça, amando os irmãos, praticando o amor, praticando a benignidade, a caridade, a bondade. É isso, entendeu? Se você fizer isso, você é discípulo de Cristo, entendeu? E outra, e guardar a sua palavra e os seus mandamentos. Aquele que não guarda a palavra e aquele que é de Deus não nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Entendeu? Vai falar logo aí. Entendeu? Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Vamos praticar o amor verdadeiro. Ó, e praticar, não vou amar só de língua. Estamos vivendo a realidade de Deus. Esqueci aqui, irmãos. E ele falou também, se o irmão tiver necessidade e você tiver recurso e não ajudar, onde está o amor de Deus? Está falando se você tiver recurso, não quem não tem. Se você tiver e o irmão necessidade passar e pedir ajuda e você não ajudar, onde está o amor de Deus aí? Entendeu? E aí? Então você que faz o amor de Deus se desvanecer. Então muitos estão mortos espirituais. Estão vivos só a carcaça do corpo, mas não tem amor verdadeiro que vem de Deus. Porque não pratica a bondade, não é justo. Então vamos lá. É também o caminho para acabar com as autocríticas que nos enfraquecem, mesmo quando procedem. Deus é maior que nosso coração ansioso e sabe mais a nosso respeito que nós mesmos. Amigos, uma vez que isso foi resolvido e já não mais acusamos nem condenamos a nós mesmos, podemos chegar à presença de Deus com confiança e liberdade. Podemos estender a mão e receber o que pedimos, porque estamos fazendo o que Ele disse, o que o agrada. Uma vez mais, este é o mandamento de Deus: crer em seu Filho Jesus Cristo. A ordem dele é que amemos uns aos outros de acordo com o mandamento original. Se guardarmos seus mandamentos, podemos viver aquela vida plena, e Ele vive em nós. É desta forma que experimentamos sua presença viva e permanente em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. 1 de João, capítulo 4. Meus queridos amigos, não creiam em tudo que ouvem. Examinem cuidadosamente o que os outros dizem.
Olha todo aí. mundo que fala Olha de Deus vem de Deus. Olha aí. Há muitos pregadores mentirosos mundo afora. Querem saber como identificar o genuíno Espírito de Deus? Quem confessa abertamente sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio como uma pessoa real de carne e sangue, vem de Deus e pertence a Deus. Mas quem se recusa a confessar a fé em Jesus, não quer nada com Deus. É o espírito do anticristo que vocês ouviram que viria. Pois bem, ele já está por aí mais cedo do que pensávamos. Meus filhos queridos, vocês vêm da parte de Deus e pertencem a Deus. Vocês já obtiveram uma grande vitória sobre esses falsos mestres, pois o espírito que está em vocês é mais forte do que qualquer coisa no mundo. Essas pessoas pertencem ao mundo que nega o Cristo. Eles falam a língua do mundo e o mundo os escuta. Mas nós viemos de Deus e pertencemos a Deus. Quem conhece Deus nos entende e nos ouve. Quem não quer nada com Deus, evidentemente, não vai nos ouvir. Esse é outro teste para diferenciar o espírito da verdade do espírito do engano. Meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não amam. Foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós. Deus enviou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. É desse amor que estamos falando. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. Meus amigos queridos, se Deus nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. Ninguém viu Deus, nunca. Mas se amarmos uns aos outros, Deus habitará no íntimo do nosso ser e seu amor será completo em nós, amor perfeito. Sabemos que estamos vivendo uma vida plena nele e ele em nós, porque ele nos deu vida que procede da sua vida, que vem do seu espírito. Além disso, vimos por nós mesmos e continuamos a afirmar que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus participa de um relacionamento íntimo e estável com Deus. É por saber disso que abraçamos de coração esse amor que procede de Deus. Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem o controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor, não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Mas nós podemos desfrutar o amor, amar e ser amados, pois primeiro fomos amados. Por isso agora podemos amar. A verdade é que Ele nos amou primeiro. Se alguém se vangloria dizendo eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês precisam amar os dois. Aí, irmão, tá vendo? Tá vendo? É o que eu digo. Então, como diz, eu conheço a Deus a quem não viu e odeia o irmão a quem viu. Então é mentiroso, entendeu? Porque a prática de amar a Deus se faz na prática de amar o próximo, entendeu?
Então, amar até os seus inimigos. E ali teve uma passagem que falou assim, que Jesus morreu por todos aqueles que crê. Lógico que ele morreu por todos, todo mundo. Só que ele só vai salvar a muitos, não a todos, a muitos que crê. Aquele que crê verdadeiramente. E quando fala assim que quem confessa que Jesus veio em carne e sangue é de Deus, nem sempre, tá? Ele tá falando assim, quando fala confessa que Jesus veio em carne e sangue, é que você confessa em tudo, ou seja, você não nega ele, porque muitas pessoas não negam de boca, mas nega com as obras, ou seja, pratica obra de justiça, fica fustigando com a vida dos outros, pratica o mal, vive em imoralidade, vive traindo uns aos outros, então você está negando a Cristo, porque você está negando os ensinamentos da palavra, e a palavra é Cristo. Então às vezes você não nega de boca, mas nega com as atitudes. Não que você não vá falhar. Sim, você vai falhar, mas eu estou falando, é falha pontual, aqui e ali que você tropeça. Por causa que nós somos falhos, nós somos no corpo de carne, sujeito a pecar. Mas não viver em prática de pecados, entendeu? E odiando os outros, entendeu? Aí você tem que avaliar a sua fé, se você tem mesmo fé, entendeu? Porque a fé é verdadeira. Porque a fé se manifesta no amor. Olha quantas vezes ele fala de amor aqui. Entendeu? Então, vamos lá. Não é amor de sentimento, só é amor de atitude. Que ele falou aqui, ó. Como se o amor do Pai está em vós, se alguém está em necessidade e você vira as costas e tendo condições e não ajuda. Entendeu? É amor de atitude. Não é só de língua, nem de amor de sentimento. E outra coisa. De João, capítulo 5. Meu Deus. Para. Outra coisa, irmãos. Que eu ia falar aqui. Se o mundo vos odeia, primeiro odiou a Cristo. Se o mundo, aquele que é de Deus, nos ouve a gente falar de Deus. Aquele que não gosta de ouvir falar de Deus e da palavra, já é outro teste. Então eu vou ter que avaliar a fé desse sujeito aí. Entendeu? Porque não gosta de ouvir a palavra. Entendeu? E tá falando ali. Não sou eu que estou falando, não. Só estou repetindo o que está falando ali. Certo? É a palavra de Deus falando. Então, e se o mundo vos odeia, é porque estáis no caminho certo. Por quê? Porque odiaram primeiro ele. E quem ama o mundo e as coisas e os ensinos do mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. E outra, quando eu falo do juízo, falo agora de juízo, ó. O amor, o verdadeiro amor é lançado fora todo medo. Então, medo assim, a gente tem medo de algumas coisas, pouca, mas não é um medo que te apavora, que te domina, não é um medo dominante, que você vai ter medo de tudo, aí você não pode falar do dia do juízo, tu tá me assustando, meu irmão, para com isso, fala de vida, entendeu? Quer dizer, o amor tá aperfeiçoado em você, porque não é para você ter medo, ninguém tá falando dessas coisas para apavorar ninguém, tá falando, e ele falou para preparar, falou de preparo, ó. Para preparar para o dia do juízo, porque é vindo o anticristo, e muitos anticristos têm que se levantado no mundo, muitos anticristos, né? Tem um que é o cabeça, o anticristo, mas muitos estão se levantando no mundo. Não acreditar em tudo que ouvis, mas provar se o Espírito vem de Deus, tá vendo? Aí ó, tá vendo? Depois fala que eu tô criando coisa, conversa. Entendeu? Se dessa vez não acreditar no que eu digo, acreditando no que a palavra diz, ó. Se não acreditar agora, é porque tem que avaliar se vocês têm a fé bíblica mesmo. Vocês, eu digo quem está vivendo desse jeito, tá? Vamos lá. Que Jesus é de fato o Messias, é nascido de Deus. Se amamos aquele que gera o Filho, sem dúvida amaremos o Filho que nasceu. O teste da verdade para saber se amamos ou não os filhos de Deus é este. Amamos a Deus? Guardamos seus mandamentos? A prova de que amamos a Deus está na guarda dos seus mandamentos, e eles não nos parecem difíceis. Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o
o Filho de Deus, Jesus, o Cristo divino. Ele experimentou um nascimento que doa a vida e uma morte que mata a morte. Não apenas um nascimento físico, mas um nascimento batismal de seu ministério e de sua morte sacrificial. E em tudo isso, o Espírito confirma a verdade, a realidade da presença de Deus no batismo e na crucificação de Jesus, tornando essas ocasiões vivas para nós. O testemunho é tríplice: o Espírito, o batismo e a crucificação, os três em perfeito acordo. Se damos algum valor ao testemunho humano, nos sentiremos muito mais seguros com o testemunho de Deus a respeito do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus, confirma no íntimo do seu ser o testemunho de Deus. Quem se recusa a crer, está chamando Deus de mentiroso, recusando-se a crer no testemunho do próprio Deus a respeito de seu Filho. Esta é a essência do testemunho. Deus nos deu vida eterna, e a vida está em seu Filho. Por isso, quem tem o Filho tem a vida. Quem rejeita o Filho, rejeita a vida. Meu propósito em escrever é simplesmente este: que vocês que creem no Filho de Deus saibam que, sem sombra de dúvida, têm a vida eterna. A realidade, não a ilusão. Na presença dele, temos confiança e liberdade para fazer nossos pedidos de acordo com sua vontade, na certeza de que ele nos ouvirá. E se temos essa certeza, sabemos que a resposta é garantida. Por exemplo, se vemos um cristão pecando, não falo aqui dos que fazem da prática do pecado um caminho fatal que leva à morte eterna. Pedimos a ajuda de Deus e ele nos atende, dando vida ao pecador cujo pecado não é fatal. Existe pecado que é fatal. E nesse caso não digo que se deva orar. Tudo o que fazemos de errado é pecado, mas nem todo pecado é fatal. Sabemos que ninguém nascido de Deus faz do pecado uma prática. O pecado fatal. Os nascidos de Deus são também protegidos por Deus. O maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos protegidos por Deus. Só o povo do mundo continua nas garras do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio para que pudéssemos reconhecer e entender a verdade de Deus. Que presente! E que vivemos na própria verdade. Então, quem tem o Filho de Deus tem o Pai. Quem tem o Filho tem o Pai. Ou seja, a semente de Deus está naqueles que tem o Filho. E não pode viver na prática do pecado. Na prática, não quer dizer que você não peca. Tá vendo? Tem pecado que é para a morte. Por isso não peço que ore. Mas tem pecado que não é para a morte. O pecado que é para a morte é a prática do pecado. Quer dizer, você vive dominado por vários frutos do pecado. E vive mergulhando nos vários pecados. Entendeu? Agora, aquele que peca, escorrega e confessa ao Pai, esse não vive na prática. Porque a semente de Deus, que é a palavra, está dentro dele. Ele cai em acidente. Uma vez ali tropeça, peca, entendeu? E outra, quando fala assim, aquele que confessa que Jesus veio em carne, tem muitos falsos profetas que confessam que Jesus veio em carne, que expulsa até demônio em nome de Jesus, entendeu? E Jesus disse que não vos conhece, entendeu? Então, aparte-se de mim, vós que praticam iniquidade. Então, é o nome de Jesus que expulsa demônio. Então, esses daí podem até expulsar demônio pelo poder do nome de Jesus. Só que as práticas deles são injustas, entendeu? Eles enganam o povo. Entendeu? Então, por isso que Jesus falou que não vos conhece. Entendeu? Preste atenção, meus irmãos. Aí, ó, tá falando, né? Que da prática do pecado e orar. E pros que vivem na prática do pecado, a gente só ora para eles se converter. Não ora para... Você não tem que orar para eles. Ora pro bem deles, porque aí você vai orar para eles irem bem na vida deles, para continuarem em pecado. Não, fazendo mal.
De onde já se viu? Você vai orar pro cara ser abençoado para continuar fazendo maldade, matando, roubando, fazendo tudo? Não, você tem que falar assim, que ele toque com o seu espírito, Senhor, para ele se converter do seu próprio mal para ter salvação eterna. Só, não é para orar, abençoe ele, dê coisa para ele. Você tá doido? Entendeu? Isso daí, o cara vive na prática da maldade. Como é que você vai orar para que ele seja abençoado? Entendeu? Não pode. Você tem que orar para aqueles que pecou, mas que não vive na prática, só escorrega. Entendeu? Que aí não é pecado para a morte. Porque pecado para a morte, você viver em pecado é para a morte. Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus é, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro e vida verdadeira. Filhos queridos, cuidado com as imitações. Segunda Carta de João. Minha querida comunidade, amo vocês de verdade e não estou sozinho. Todos os que conhecem a verdade e permanecem conosco amam vocês. Que a graça, a misericórdia e a paz sejam com vocês, na verdade e no amor de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Não consigo dizer como estou feliz por saber que muitos membros da sua comunidade fazem de tudo para viver a verdade exatamente como o Pai ordenou. Mas me permitam lembrar uma coisa, e não se trata de um novo mandamento, apenas de uma repetição do mandamento básico e original. Amem uns aos outros. Amar significa seguir os mandamentos, e o mandamento que resume tudo é: orientem a vida pelo amor. Essa foi a primeira coisa que vocês ouviram e nada mudou. Há muitos charlatões de conversa suave pelo mundo afora. Eles se recusam a crer que Jesus Cristo foi verdadeiramente humano, um ser humano de carne e osso. Vamos chamá-los pelos seus verdadeiros nomes: enganadores, anticristos. Tomem cuidado com eles, para que vocês não percam o que nos custou tanto trabalho. Quero que vocês recebam a recompensa a que têm direito. Quem vai longe demais, a ponto de ir além do ensino de Cristo, está se afastando de Deus. Mas quem se apega a este ensino, permanece fiel ao Pai e ao Filho. Se alguém mostrar que não se importa com este ensino, não o convide para casa nem o hospede. Isso lhe serviria de plataforma para que ele prossiga em seus maus caminhos, fazendo de você um cúmplice. Tenho muito mais a dizer, mas prefiro não usar papel e tinta. Espero estar aí em breve e ter uma conversa franca com vocês. Será bom para vocês e para mim. Todos nesta comunidade irmã enviam saudações. Terceira Carta de João. Um pastor. Irmãos, tá vendo? Cuidado com as imitações, entendeu? Vocês sejam cúmplices. Não convide para casa de vocês e atenha só o que está nas escrituras. Ele falou: se vier com novos ensinos, novas revelações, novas profecia além da Bíblia, não pode ser nada além da mensagem que já recebeste. Entendeu? Se agarre com a mensagem que está na Bíblia. Então, aí, tá vendo? Tá vendo? Eu não sei o que estou falando, né? Então vamos lá, vamos continuar. Verdadeiramente serei discípulos, e o mandamento não é pesado. É ser justo, ser amoroso, ser bondoso, caridoso, fazer justiça, ser sincero. Tudo isso daí não é difícil. Para quem está em Cristo, não é. Ao meu bom amigo Caio, amo você de verdade. Somos os melhores amigos e oro para que tenha êxito em tudo que fizer e tenha boa saúde. Que suas atividades prosperem, assim como sua alma. Fiquei muito contente quando alguns amigos chegaram e trouxeram notícias de que você está firme no caminho da verdade. Nada me deixa mais feliz que receber notícias de que meus filhos continuam firmes no caminho da verdade. Prezado amigo, quando você recebe em casa os irmãos em Cristo, mesmo quando são desconhecidos, sua fé aparece na prática. Eles fizeram um relatório completo para a igreja aqui, um verdadeiro sermão acerca do seu amor.
É um bom trabalho esse que você está fazendo, ajudando os viajantes, dando-lhes hospitalidade digna do próprio Deus. Eles se abrigam sob a bandeira do nome e não recebem ajuda dos que não são cristãos. Por isso merecem qualquer ajuda que possamos dar. Quando providenciamos cama e comida para eles, tornamos-nos companheiros deles na proclamação da verdade. Anteriormente escrevi algo parecido para a igreja, mas Diótrefes, que gosta de estar em evidência, deturpou meu conselho. Se eu for, estejam certos de que vou chamá-lo à responsabilidade por espalhar notícias falsas sobre nós. Como se não bastasse, além de recusar hospitalidade aos viajantes cristãos, tenta impedir os outros de fazê-lo. Pior ainda, em vez de convidá-los, ele os expulsa. Amigo, não tenha parte nessa maldade. Sirva de exemplo. Quem faz o bem, faz o trabalho de Deus. Quem faz o mal, falsifica o que é de Deus e nada sabe sobre ele. Todo mundo fala bem de Demétrio. A própria verdade está a favor dele. Já combinamos, e vocês sabem, em não dar nosso aval de maneira leviana. Tenho ainda muito a dizer, mas prefiro não usar papel e tinta. Espero estar aí em pessoa e ter uma conversa franca. A paz esteja com você. Os amigos aqui enviam saudações. Cumprimente nossos amigos aí, um por um. Término, irmãos. Então, aí vocês viram, né? O outro gosta de ter a primazia, de se aparecer. Assim são os religiosos. Receber em casa todo irmão verdadeiro e não receber nenhum que vai além do que está escrito. Que inventar coisa que não está na Bíblia, não receber nem em casa. E receber os irmãos verdadeiros. Como você vai saber se é verdadeiro? Porque se ele prega de acordo com a Bíblia. Entendeu? Tá bom? Então esse foi o vídeo, tá? O amor do mundo não está naquele que tem o amor do Pai. Aquele que ama o mundo não conhece o Pai. Olha como se conhece a Deus. Quem é íntimo de Deus? Já foi explicado aí, né? Então, compartilhe o vídeo. Deixa o like se gostou do vídeo. Gostou do assunto. Deixa o dislike se desconcordou. Se não concordou. Badale o sininho de todas. Tem a área de comentário, quem quiser comentar. Obrigado por compartilhar quem compartilha, tá? Deus abençoe a todos. Amo todos vocês e se inscreva no canal quem não é inscrito. E bem-vindo aos novos inscritos, tá bom? Amo todos vocês de coração. Até o próximo vídeo, viu?